Sétimo conto, Lederhosen. Outro dia, uma amiga da minha esposa contava: minha mãe abandonou meu pai, tudo por causa de uma bermuda. Não pude deixar de perguntar: uma bermuda? Sei que soa estranho, não é para menos. A história toda é bem esquisita. Essa amiga da minha esposa era uma mulher de compleição grande. Tinha a altura e o porte físico parecidos com os meus. Dava aulas de órgão eletrônico e ocupava a maior parte das horas livres praticando natação, esqui e tênis. Por isso, o corpo dela era esbelto, sem gorduras excedentes e sempre tinha a pele bronzeada. Não seria exagero dizer que era uma típica viciada em esportes. Nos dias de folga, corria pela manhã, fazia natação e lá pelas 2 da tarde jogava tênis e ainda engatava uma sessão de ginástica aeróbica. Eu também gosto de esportes, mas não a esse ponto. Não estou sugerindo que ela fosse agressiva ou obsessiva com as coisas. Na verdade, tendia a ser mais sossegada do que autoritária. A questão era que seu corpo, e desconfio que isso também devia afetar seu espírito, ansiava estar sempre em movimento, sem pausa para descanso, como um cometa. Talvez por isso ela não tenha casado. Claro que já tivera namorados, vários até com seu porte físico generoso, era uma mulher muito bonita. Mas sempre que esteve perto de casar, acontecia algum imprevisto e tudo acabava cancelado. Falta de sorte, especulava minha esposa. Acho que sim. Eu desconversava. Na verdade, eu não concordava totalmente com essa opinião. A sorte, ou a falta dela, pode iluminar momentos de nossa vida, bem como lançar sombras sobre o nosso destino. Penso que uma pessoa perseverante como ela, que conseguia nadar 30 voltas em uma piscina e correr 20 quilômetros, fosse perfeitamente capaz de superar muitas vicissitudes que a vida lhe impunha. Por isso eu acreditava que ela não se casara porque no fundo não desejava. Era possível que o matrimônio se tornasse um corpo estranho dentro do seu campo gravitacional. A vida dela, portanto, se resumia a lecionar órgão eletrônico, gastar quase todo o tempo livre com atividades físicas e, de vez em quando, se apaixonar, ou não, por alguém que nem sempre a fazia feliz. Era uma tarde chuvosa de domingo. Ela apareceu em casa 2 horas antes do previsto. Minha esposa havia saído para fazer compras. Desculpe chegar tão cedo, ela disse. Eu ia jogar tênis, mas com essa chuva a partida foi cancelada e me sobraram 2 horas. É chato ficar em casa sozinha, então acabei vindo para cá. Estou atrapalhando? Respondi que de jeito nenhum. Para falar a verdade, eu não estava nem um pouco a fim de trabalhar e quando ela chegou, estava sossegado assistindo a um filme com o gato no colo. Convidei a entrar e fui à cozinha preparar um café que bebemos durante os últimos 20 minutos de Tubarão. É claro que ambos já tínhamos visto o filme. Talvez mais de uma vez. Ninguém, portanto, ficou especialmente concentrado naquilo. Assistimos porque era o que passava na tela. O filme acabou, os créditos começaram a subir e nem sinal de a minha esposa voltar. Comecei a puxar conversa. Falamos sobre tubarão, praia, natação
e nada da minha esposa. A conversa foi se estendendo. Acho que eu até simpatizava com essa mulher, mas depois de uma hora de conversa, tive a certeza de que não tínhamos mais nenhum assunto em comum. Afinal, era amiga da minha esposa e não minha. Sem ideia do que fazer, pensei em pôr outro filme. Foi então que ela começou a falar sobre o divórcio dos seus pais. Não sei de onde surgiu o assunto. O que estou querendo dizer é que eu não conseguia ver, pelo meu jeito sistemático de pensar, a relação entre natação e o divórcio de seus pais. Mas, para ela, devia haver. Na verdade, aquilo não era bermuda, explicou. Era lederhosen. Por acaso é aquele traje alemão feito de couro típico dos Alpes que se usa com suspensórios? Esse mesmo. Meu pai queria de presente. Ele é bem alto para sua geração, por isso deve ter pensado que essa roupa lhe cairia bem. Mas cá entre nós, você consegue imaginar um japonês usando lederhosen? Sei que gosto não se discute, mas mesmo assim... Eu não conseguia encontrar o fio da conversa, por isso fui obrigado a perguntar em que circunstância e para quem o pai dela havia pedido as lederhosen. Desculpe, sempre conta essa história de um jeito caótico, então, se ficar confuso, pode me interromper e perguntar, está bem? Respondi que faria isso. Uma das irmãs mais novas da minha mãe mora na Alemanha e sempre a convidava para uma visita. Minha mãe, obviamente, não fala alemão e nunca tinha viajado para o exterior. Mas como ela lecionou inglês durante muito tempo, era de imaginar que um dia quisesse fazer uma viagem dessas. Fazia anos que ela não via essa minha tia. Por isso, minha mãe queria que meu pai fosse com ela passar 10 dias na Alemanha. Mas, como ele não podia faltar no trabalho, ela acabou viajando sozinha. Foi aí que seu pai pediu as lederhosen para sua mãe? Isso mesmo. Minha mãe perguntou o que ele queria de presente e ele disse: lederhosen. Até aqui estou acompanhando. Os pais dela aparentemente se davam bem. Não eram de ficar discutindo madrugada dentro e o pai nunca saiu de casa furioso a ponto de ficar dias sem voltar. No passado, as traições dele vieram à tona e abalaram o ambiente familiar, mas depois isso parou de acontecer. Ele não era má pessoa, era trabalhador, mas sempre se engraçava com algum rabo de saia. Ela disse sem rodeios, como se falasse de um estranho. Confesso que, por instantes, a maneira como se referia a ele me fez pensar que já fosse falecido. Mas não. Contou que estava bem e esbanjava a saúde. Naquela época, meu pai havia sossegado e não aprontava mais. Por isso, para mim, o casal parecia bem. Continuou ela. Mas a história não era tão simples assim. A mãe pretendia ficar 10 dias na Alemanha e acabou ficando 1 mês e meio. A mãe pretendia ficar 10 dias na Alemanha e acabou ficando 1 mês e meio. Nem sequer deu satisfação sobre essa mudança de planos. Quando voltou para o Japão, em vez de ir para sua casa em Tóquio, resolveu passar primeiro na casa de outra irmã mais nova em Osaka. Nem a filha nem o pai tinham ideia do que se passava com ela. Antes disso acontecer, toda vez que ocorria algum problema conjugal, a mãe costumava se calar e sofrer resignada.
Nessas situações, a filha se perguntava se ela realmente entendia o que estava acontecendo. A mãe sempre optava por preservar a família, independentemente do que acontecesse, fazia de tudo para proteger a filha. Por isso, o fato de a mãe não voltar para casa e não telefonar para dar notícias era como o ribombar de um trovão num dia de céu azul. Ela e o pai telefonaram várias vezes para a tia em Osaka, mas a mãe se recusava a atender. Certo dia, inesperadamente, a mãe telefonou e avisou ao marido: "Estou enviando os papéis do divórcio para que você assine e me devolva." Ele pediu explicações. "Afinal de contas, o que houve?" A mãe respondeu: "Não o amo mais de forma nenhuma." O homem ainda perguntou se poderiam conversar e ela foi categórica: "Não, sinto muito. Acabou." As conversas por telefone continuaram por 2, 3 meses, sempre improdutivas, e a mãe não cedeu. Por fim, o pai desistiu e concordou em assinar os papéis do divórcio. Ele tinha consciência pesada em vista do que já tinha feito e, de todo modo, nunca fora mesmo uma pessoa muito perseverante. "Foi um grande choque para mim", contou a amiga da minha esposa. "Não o divórcio em si, pois no fundo eu sabia que podia acontecer. Psicologicamente falando, estava preparada para isso. Se os dois tivessem realmente planejado o divórcio, sem aquele emaranhado de circunstâncias inexplicáveis, eu não teria ficado tão incomodada. O problema não foi a minha mãe abandonar o meu pai, mas ela também me abandonar. Foi isso que doeu." Concordei, balançando a cabeça. "Até então, eu sempre estivera ao lado dela e ela do meu. Mesmo assim, ela nos descartou, meu pai e eu, como se fôssemos lixo. Não deu sequer uma explicação. Isso me deixou bem confusa e durante muito tempo não consegui perdoá-la. Escrevi várias cartas pedindo que me contasse os motivos, mas ela nunca se deu ao trabalho de responder. Nunca quis se encontrar comigo." Elas se reencontraram depois de 3 anos no funeral de um parente. Nessa época, nossa amiga já era independente e morava sozinha. Ela saíra de casa no 2º ano da faculdade, quando os pais se divorciaram. Depois de formada, começou a dar aulas de órgão eletrônico. Já a mãe lecionava inglês num curso pré-vestibular. A mãe explicou que não tinha entrado em contato antes porque não sabia o que falar nem como se explicar. "Tive dificuldades para assimilar as coisas", justificou a mãe. "Mas acho que tudo começou com a bermuda." "Bermuda?" A filha reagiu surpresa, da mesma forma como eu no princípio da conversa. Apesar de decidida a cortar relações com a mãe, a curiosidade falou mais alto. Ainda em trajes de luto, elas se dirigiram a um café das redondezas e pediram chá gelado. A filha precisava ouvir a história que a mãe tinha para contar. A loja especializada em Lederhosen ficava em uma pequena cidade a cerca de 1 hora de Hamburgo. Foi a irmã da mãe quem verificou o endereço. "Perguntei para vários conhecidos alemães e todos concordaram que, se for para comprar Lederhosen, o melhor lugar é esse. A técnica de fiação é boa e o preço também", dissera a irmã.
Foi então que a mãe da nossa amiga tomou o trem e se dirigiu até essa cidade para providenciar as lederhosen do marido. Viajou no mesmo vagão de um casal de alemães de meia-idade. Eles puxaram assunto com a estrangeira no inglês sofrível. Quero comprar lederhosen de presente, contou a mãe. Em qual loja a senhora pretende ir? Perguntou o casal. A mãe disse o nome da loja e o casal de alemães deu uma resposta entusiasmada que deixou a mulher satisfeita. Ótimo! É a mais indicada! Era uma tarde agradável de início de verão. A pequena cidade preservava os ares de uma vila medieval. Um rio caudaloso atravessava o centro. Suas margens eram repletas de vegetação. As ruas de paralelepípedo se estendiam em várias direções, com gatos espalhados por todos os lados. A mulher parou para descansar em uma cafeteria, pedindo um café e uma cheesecake. Tomava o último gole da bebida, brincando com o gato do estabelecimento, quando o proprietário se aproximou e perguntou o motivo de ela estar na cidade. Ao responder que viera comprar lederhosen, ele pegou uma folha de papel e desenhou um mapa do local da loja. Agradeço a gentileza. Como é bom viajar sozinha! Ela pensou em meio às vias de paralelepípedos. Aos 55 anos de idade, se deu conta de que nunca viajara assim. Em nenhum momento durante a viagem sentiu solidão, medo ou tédio. As paisagens que enchiam seus olhos eram vívidas com frescor de novidade. As pessoas que ela conheceu pelo caminho se mostraram todas muito simpáticas. A alegria de viver que estava soterrada dentro dela era reacendida em cada experiência. Tudo que até ali sempre representara seus valores fundamentais, o marido, a casa e a filha, estava do outro lado do planeta. E ela nem sequer pensou neles. Não demorou para encontrar a casa especializada em lederhosen, uma loja antiga, pequena, com ares de oficina de artesão. Não ostentava aqueles letreiros luminosos próprios para atrair turistas, mas em seu interior havia vários modelos de lederhosen expostos. Ela abriu a porta e entrou. Havia 2 idosos trabalhando. Falavam praticamente aos sussurros, tiravam medidas e anotavam em uma caderneta. Atrás da cortina divisória havia uma ampla oficina. Darf ich Ihnen helfen, Madame? Deseja alguma coisa, madame? Perguntou o idoso, que dentre os dois tinha o porte físico maior. Quero comprar lederhosen, respondeu a mãe em inglês. Então temos um pequeno problema, disse o idoso com muita dificuldade para selecionar as palavras. Não costuramos para clientes que não existem. Meu marido existe, refutou minha mãe de modo categórico. Já, seu marido existe, claro. O idoso se apressou a corrigir. Meu inglês é ruim, sinto muito. Quero dizer que não vendemos lederhosen sem o cliente estar aqui. Por quê? Minha mãe perguntou surpresa. Política da casa. Cliente veste nossas lederhosen para vermos com os nossos olhos. Depois fazemos os ajustes para que fiquem perfeitas nele.
Só depois é que vendemos. É assim há mais de 100 anos. E foi assim que construímos a nossa reputação. Mas eu saí de Hamburgo e levei metade do dia para chegar aqui, só para comprar com vocês. Lamento muito. Não podemos abrir exceção. Vivemos num mundo rápido. Confiança demora muito para se construir, mais segundos para ser destruída. A mulher suspirou, permanecendo em pé na porta. Empenhou-se em pensar em uma solução para o impasse. O idoso maior olhou para o menor e lhe explicou a situação em alemão. Este esboçou uma expressão triste, se limitando a Ja, ja. concordou, balançando a cabeça. A diferença de porte físico entre os dois chamava atenção, mas as feições do rosto eram tão semelhantes que pareciam gêmeos. E que tal assim? Sugeriu minha mãe. Vou procurar uma pessoa com um biotipo semelhante ao do meu marido e trago aqui. Pedirei que vista a Lederhosen e vocês fazem os ajustes necessários. Então, vocês me vendem. Madame, isso vai contra a política da casa. Quem vai vestir as Lederhosen não é o seu marido. Nós sabemos a verdade. A sua proposta é absurda. Basta fingirem que não sabem. Vocês só têm de vender as Lederhosen para esta pessoa e depois ela me repassa. Isso não vai manchar a reputação da loja. Por favor, eu imploro. Posso nunca mais voltar à Alemanha e, nesse caso, não terei outra chance de comprar Lederhosen. Suspirou o idoso com a expressão contrariada. Em seguida, olhou para o outro e começou a falar rápido em alemão. Durante um tempo, pareciam deliberar a respeito, até que, por fim, o homem maior se dirigiu para a estrangeira e sentenciou. Tudo bem, madame. Vamos abrir uma exceção. A primeira é única. Pedimos que entenda isso. Vamos fingir que não sabemos de nada. Reconhecemos que são pouquíssimas as pessoas do Japão que viriam até aqui, especialmente para comprar Lederhosen. Nós, alemães, não somos tão intransigentes como se diz por aí. Procure alguém com estatura e peso semelhantes aos do seu marido. Eu trago aqui. Meu irmão concorda. Muito obrigada, disse ela e, voltando-se para o outro ancião, completou agradecendo pela gentileza. Das ist so nett von Ihnen. Ela, isto é, a filha que estava contando a história para mim, entrelaçou as mãos sobre a mesa e suspirou. Bebi o último gole de café já completamente frio. A chuva não parava. Minha esposa não voltava das compras. Como foi que a conversa tomara aquele rumo? E o que aconteceu? Perguntei curioso para saber o desfecho da história. Sua mãe conseguiu encontrar alguém com o mesmo porte físico de seu pai? Sim,
Minha mãe se acomodou num banco do lado de fora da loja e ficou de olho. Então passou um homem exatamente como ele. Sem dar muitas explicações, em parte porque ele não falava inglês, ela o arrastou até a loja. Que pessoa obstinada! Comentei admirado. Não consigo entender. Em casa, ela foi sempre calma e introvertida. A amiga da minha esposa respondeu, deixando escapar outro suspiro. O pessoal da loja explicou do que se tratava e o homem entendeu, aceitando de bom grado substituir a figura do meu pai. Ele vestiu as Lederhosen e o casal de idosos fez os ajustes necessários, encurtando e apertando alguns pontos. Durante os ajustes, os três estavam animados conversando em alemão. Isso durou cerca de meia hora. Foi nesse ínterim que a minha mãe tomou a decisão de se divorciar. Como é que é? Não consigo entender. Aconteceu alguma coisa durante esses 30 minutos? Não aconteceu nada. Apenas 3 alemães rindo entre eles. Então, por que sua mãe resolveu se divorciar? Naquele momento, nem ela sabia. Estava confusa com a situação. A única coisa que ela soube me explicar foi que, enquanto observava o homem vestindo as Lederhosen, de súbito brotou dentro dela uma raiva insuportável do meu pai. Um sentimento que ela não pôde reprimir. O homem que vestia as Lederhosen, exceto pela cor da pele, lembrava muito o meu pai. O formato das pernas, a barriga, as falhas no cabelo. E parecia contente em vestir as Lederhosen novas. Contente e com ar triunfante. Parecia uma criança. Enquanto ela observava esse homem, algumas coisas que até então não possuíam contornos definidos se tornaram extremamente nítidas. Foi aí que ela teve a percepção. Odiava o marido. Minha esposa, enfim, retornou das compras e as duas logo entabularam seus próprios assuntos. Mas continuei remoendo o caso das Lederhosen. Jantamos cedo e bebemos um pouco. Mesmo assim, não consegui esquecer aquela história. Você não sente mais raiva de sua mãe? Perguntei no momento em que minha esposa se ausentou da sala. Bem, não posso dizer que voltamos a ser próximas como antes, mas, de certo modo, acho que não tenho mais raiva dela. Por ela ter lhe contado sobre as Lederhosen? Acho que sim. Depois que ouvi a história, senti que aquela raiva que eu tinha dela passou. Não saberia explicar as razões disso. Talvez pelo fato de sermos mulheres. Mas, se não fosse as Lederhosen, ou seja, se a história se restringisse ao fato de sua mãe ter viajado sozinha e descoberto outra parte da própria personalidade, você a teria perdoado?
Claro que não! Ela cravou sem titubear. Tudo gira em torno das Lederhosen, entende? Arrisco dizer que aquelas Lederhosen nunca chegaram às mãos do pai da amiga da minha esposa.